Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma grande aula, mais uma magnífica aula para vocês, mais uma aula muito específica, e nesta aula nós iremos trabalhar um assunto bastante interessante, um assunto aqui de inclusão social direcionado lá no campo, né, que é o PRONAF, né? Programa aí nacionalmente, programa aí nacional, programa muito conhecido e muito importante para a nossa sociedade, que é o Programa Nacional, tá, de fortalecimento da agricultura familiar. Então, um programa aí de fortalecimento da agricultura familiar, PRONAF, né? Professor, tudo bem. Esse PRONAF, ele segue alguma política nacional? Sim. Então, o aluno, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, quero fazer uma chamada muito importante. Você que está estudando o PRONAF, você tem a obrigação, o seguinte, antes de assistir essa aula do PRONAF, essa aula já está gravada, eu gravei antes dessa aula, você vai ter a obrigação de assistir a aula 11.326 de 2006, né? Por quê, professor? Porque esta aula da Lei 11.326, nada mais e nada menos, vai estabelecer o quê? As diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Desculpa, gente, né? Professor, por que é importante isso? Por exemplo, nesta lei, nós iremos definir o quê? O público-alvo da lei, né? 4 módulos fiscais, renda e assim por diante, né? Então, muito importante que antes dessa aula do PRONAF você tenha um conhecimento da Lei 11.320, porque ela vai trazer a política, né? Professor, mas por que também é importante? Porque é o seguinte, qual que é a fonte, né? A nossa fonte dos estudos aqui? A nossa fonte principal, claro, além da legislação, é o site do Banco Central. Por quê? Porque na Lei 11.326 estabelece o quê? Várias definições de regras ao Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central do Brasil vai secretariar, vai tornar pública aí as decisões, vai fazer acontecer as decisões do Conselho Monetário Nacional. Bacana, está aqui, né? Professor, em termos de legislação, qual que é outra legislação que nós temos, né? Aí nós temos também a Lei 9.000, aqui é um pontinho, não é uma vírgula, tá? 9.126 de 95, no seu artigo 7º, né? Aqui destina uma parte dos recursos para financiar o PRONAF, né? Vem comigo, ó. Os bancos administradores, né, aplicarão até 10%, vem comigo, dos recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, FNE, olha aí, né? FNO, perdão, né? Norte aqui, ó. Fundo Nacional do Norte, Nordeste, Fundo Nacional FNE e FCO, né? Aí ele fala, bancos administradores. Qual que é o banco administrador da região Norte? BASA. Está aqui. Nordeste, Banco Nacional do Nordeste, né? BNB. Nordeste Brasileiro, perdão. E o FCO, o Banco do Brasil. Olha que coisa importante, né? Então, 10%, né? Para quê? Para financiamento de assentamentos e colonos nos programas oficiais de assentamento, colonização e reforma agrária aprovadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, bem como os beneficiados do Fundo de Terras de Reforma Agrária, instituída pela Lei Complementar 93 de 98. Então está aí para a galera aí, tá certo? Uma parte dos recursos que vem financiar, né? Além de outras partes financiadoras, né? Professor, aqui está a INCRA, sim, porque lá o pessoal do INCRA também, né? Os colonos aí são público-alvo do PRONAF. Bacana, fechou? Tá certo? Então vamos lá. E agora? De agora em diante, até o final da aula, nós iremos trabalhar com uma fonte exclusiva, que é o quê? É o Banco Central do Brasil. Tá? Lá tem uma FAQ, e eu digo para vocês o seguinte, eu fiz uma pesquisa detalhada de questões de concurso sobre isso, principalmente para concursos aí, de carreiras bancárias, e eu afirmo para vocês, sem medo de ser feliz, que todas as questões de concurso que eu encontrei sobre o PRONAF, todas elas tiveram como fonte, como referência, o site do Banco Central. Se você assistir a nossa aula 11.326 de 2006, eu falo isso, porque atribui ao Conselho Monetário Nacional a regulamentação dessas linhas de crédito. Aqui nós estamos falando de linhas de crédito específicas, né? A implementação dessa política. Professor, o senhor trouxe várias questões de concurso aqui, não consegui.
Por que eu não consegui? Porque muitas das questões de concurso, né, como isso aqui é uma matéria que está em constante alterações e movimentação, então essa aqui é uma matéria que acontece o seguinte, né, que ela está sempre sendo atualizada pelo Banco Central. Então, muitas questões que eu encontrei de concurso estão desatualizadas, mas eu consegui encontrar um mapa mental do examinador e a gente vai estar falando para vocês aí nesse sentido. Vem comigo aqui, né? O que é o PRONAF? Vamos lá. PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Olha aí. Então, foco agricultura familiar. Ok. Destina-se a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar por meio de financiamento de atividades e serviços rurais, agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas, né? Então está aqui o objeto do PRONAF. Então o que? O que? Melhoria o que? O que? Então ele quer melhorar a renda, as condições de vida de quem? Da agricultura familiar, das famílias, né? Das famílias aí. Bacana, né? Ok, sim, vamos lá comigo aqui. Quem são os beneficiários do PRONAF, né? Então nós temos aqui os beneficiários do PRONAF, claro, PRONAF é quem está no campo, né? Vem comigo aqui. São beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, né? Os agricultores e os produtores rurais que compõem as unidades familiares de produção rural e que comprovem seu enquadramento mediante a apresentação da DAP, né, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, ativa em um dos segmentos. Então, vamos lá, né, que eu quero explicar para você quem são os públicos, os beneficiários do PRONAF, né? A gente viu na Lei 11.326, o público, né, lá com 4 módulos fiscais, prioritariamente com mão de obra familiar, tem que conduzir o negócio, tem que ter o máximo de renda familiar anual, não é isso? Um percentual. Esses são os requisitos. No parágrafo 2º ele colocou lá, né, pescadores, né, extrativistas e assim por diante. Tudo bem, professor, e agora, né? Agora, aqui na legislação, no regulamentar, ele vai especificar o público-alvo. Primeira coisa que você tem que saber, todos os públicos-alvos que a gente vai passar para vocês, é um grupo de 6 pessoas, né? 6 pessoas, né? E isso é alterado regularmente, né? Então, o público-alvo, temos o grupo A, o grupo B, o grupo AC, agricultores familiares, que aí nós temos lá, e os demais beneficiários, né? Então é um grupo bastante amplo, né? A gente tem que estudar grupo a grupo, porque isso aqui é potencial questão de prova. Professor, tudo bem. Então nós temos o quê? Aliás, 5 grupos específicos do PRONAF. Só que todos os membros desse grupo, eles são obrigados a apresentar, né, a DAP ativa. Tá? Ou seja, essa declaração de aptidão ao PRONAF. Aqui ele vai estar certificado que ele é um produtor rural, tá? Ele é um agricultor, um produtor rural. Sendo produtor rural, com essa declaração, claro que ele vai se enquadrar em qualquer um desses aqui, ele vai ter direito aí a solicitar os financiamentos do PRONAF, que são com juros aí muito abaixo do mercado, né? Ok, bacana, fechou, né? Então vem comigo, vamos lá. Grupo A, né? Quem que é o grupo A, né? Então, o grupo A é um grupo bastante específico, que são agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária. Olha aí, professor, né? Programa Nacional de Reforma Agrária. Professor, aqueles 10% dos fundos condicionais ajuda a financiar essa galera aqui através do PRONAF, né? Ou beneficiários do Programa Nacional do Crédito Fundiário, PNCF. Então, PNRA significa Programa Nacional de Reforma Agrária e PNCF, Programa Nacional de Crédito Fundiário. É o público-alvo do quê? Do Grupo A, né, que são todos o quê? Pequenos agricultores. Não existe reforma agrária para médios e grandes agricultores, né? Que não contrataram operação de investimento sob égide de programa de crédito especial para a reforma agrária, Procera, ou que ainda não contrataram um limite de operação ou de valor de crédito de investimento para a estruturação do âmbito do PRONAF, né? Ou seja, né, as pessoas beneficiadas, por exemplo,
pela reforma agrária, eles têm direito a uma linha de crédito. Professor, o limite está aqui, a gente vai falar cenas para os próximos capítulos. Então, este é o grupo A. Então, grupo A, atenção, reforma agrária e crédito fundiário, ok? Duas restrições, que ele já não participou de um crédito especial. O que é um crédito especial? Já subsidiado, porque não seria justo ele receber 2 créditos subsidiados. E segundo, aqueles que não usaram, todo o limite a ele concedido pela reforma agrária do Pronaf, né? Grupo B, vem comigo aqui, tá? Beneficiários, o grupo A é o grupo prioritário, tá? Agora, o grupo B, vem comigo. Beneficiários que já possuam renda bruta, olha aí, renda bruta familiar, nos últimos 12 meses de produção normal, a que antecederam a solicitação da DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, né? Então, ó, 12 meses antes, não superior a R$ 20.000 e que não contratarem trabalho assalariado permanente. Olha aí, né? Isso aqui diz respeito à regulamentação da Lei 11.326, lá do público-alvo. Lá do público-alvo tem um negócio lá, o inciso 3º do artigo 2º, artigo do artigo 3º, né? Que ele falava o seguinte, né? A renda, né? O valor. Então, R$ 20.000 antes dos 12 meses da DAP, né? Esse valor aqui, ele está em constante alteração, tá? Professor, aonde que eu vejo? Cara, você vai lá, é uma fonte legal aí, porque quem dita o manual do crédito rural é o Banco Central, tá? Então você tem que ir lá no Banco Central, você vai lá naquela FAQ do Pronaf, lá você tem lá o valor atualizado, o valor mais confiável, né? Por quê? Porque nós temos, eu pesquisei alguns sites, né? De bancos, né? E eles na página não estava atualizado, estava com os valores menores, né? Então você tem que saber disso. Então, R$ 20.000, 12 meses antes, né? Olha aí, e que não contratarem trabalho assalariado permanente. Lá no inciso 2º fala, né? Prioritariamente mão de obra familiar, não está proibindo a contratação. Então pode contratar, mas não permanente. Esse aqui é o público do público B. Professor, outro público, o público AC. Tá? Vem comigo, o público AC é o seguinte. Vamos lá. Agricultores familiares assentados no Plano Nacional de Reforma Agrária ou beneficiados do Plano Nacional do Crédito Fundiário, que tenham contratado a primeira operação do Grupo A, ok, e não tenham contratado financiamento de custeio, exceto do próprio Grupo AC. Então, isso aqui é o Grupo AC, bacana, do Pronaf, ou seja, os beneficiários é bastante amplo, né? Vamos lá, são 5 grupos. Quarto grupo, agricultores familiares que, 2 pontos. Agora a gente vai ter o quê? Várias alíneas. Primeiro, a linha A, explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, comodatário, parceiro, concessionário da reforma agrária ou permissionário de áreas públicas, né? Então, isso aqui é o público. Então, essas pessoas têm direito também ao Pronaf. Faz parte do grupo 4, né? B, residam no estabelecimento em local próximo, considerando as características geográficas e regionais. C, não detenham a qualquer título área superior a 4 módulos fiscais, contíguos ou não, quantificados conforme a legislação em vigor, né? Isso aqui eu sei bem, contíguos ou não, próximos, né? Então o cara vai lá, ele tem 4 módulos rural no município, né? Só que tem mais 2 lá no outro município, por exemplo, tem mais, então ele não pode, né? Então a área total dele tem que ser de 4 módulos fiscais. Professor, quanto é um módulo fiscal? Vem comigo, né? O módulo fiscal não existe uma unidade nacional para todos, isso vai depender de cada município, né? Então o legislador federal, ele estipulou o seguinte, que cada município deve, tá certo? Lá no Estatuto da Terra, isso, né? Cada município deve o quê? Estipular o seu módulo rural, porque o município ali tem, cada um tem uma característica, tem uma cultura diferenciada, né? Então pode variar de 5 até 30, 40 aí, hectares aí, cada módulo fiscal, né? Bacana. Grupo C, grupo D, obtenham agricultores que, né, explorem, tá. Obtenham, no mínimo, 50% da renda bruta familiar da exploração agropecuária
e não agropecuária do estabelecimento, ou seja, o cara vive da terra, né? Ó, no mínimo 50%, às vezes está lá a família, né? Tá, a família, renda familiar R$ 3.000, tem um filho, por exemplo, que ganha R$ 1.000, R$ 1.500, e o restante, os outros 1.500 da renda, é retirado da terra, porque tem que incentivar a essas pessoas aqui, né? Um dos objetivos do Pronaf é fazer com que a pessoa fique no campo, né? Ok, letra E. Tenho o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, utilizando mão de obra de terceiros de acordo com as exigências sazonais, ou seja, temporárias, né, da atividade. Como assim, professor? Colheita, por exemplo, você contrata lá temporariamente. Agropecuária podendo manter empregados permanentes em número menor ou igual e de pessoas da família ocupadas com empreendimento familiar. Então é o seguinte, se são 3 pessoas no empreendimento da família, ele pode ser um número igual ou menor. Isto aqui deveria estar em amarelinho, porque esse aqui é provável questão de prova, quantidade de pessoas, né? Então, é quantidade igual ou menor aos membros da família, né? A linha G, F, aliás, a última linha desse grupo 3, né? Do grupo 4, perdão, tem obtido renda bruta familiar nos últimos 12 meses de produção normal, que antecede a solicitação da DAF, até R$ 360 mil, com, renda bruta familiar, não é só de um, familiar, né? R$ 360 mil por ano, né? 12 meses antes da DAP, considerando nesse limite a soma de 100% do valor bruto da produção, VBT, 100% do valor da receita recebida da entidade integradora e das demais rendas provenientes de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora dele, recebida por qualquer comprovante familiar, excluídos os benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes das atividades rurais, ou seja, a aposentadoria e os Bolsa da Vida são retirados aí dessa renda de R$ 360 mil, tá? Então, isso aqui é o público destinado do Pronaf, o grupo 4. E agora, professor, agora o grupo 5, né? Então, vem comigo, demais beneficiários, né? Aqui é para atender quem? É para atender outras pessoas, que é o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 11.326. São também beneficiários do Pronaf mediante a apresentação da DAP válida para as pessoas que, letra A, vamos lá, atendam, tá, no que couber as exigências previstas no tópico 4, né? Agricultores familiares que sejam, ou seja, né, atendam, né, no que couber as exigências do item anterior, né, né, que sejam, vem comigo aqui, né? Pescadores artesanais, tá aí, claro, né? Que se dedique à pesca artesanal, com fins comerciais, explorando a atividade como autônomo, como meios de produção, próprios ou em regime de parceria, com outros pescadores igualmente artesanais. Então, ele pode ser um beneficiário do quê? Do programa do Pronaf. 2, aquicultores, né? Que se dediquem ao cultivo de organismos que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida e que explorem a área não superior a 2 hectares de lâmina d'água ou, quando a exploração se efetivar em tanque e rede, ocupem até 500 metros cúbicos de água, né? Esses 2 dispositivos estão na lei da política, né? Terceiro público específico aqui, né? Silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes, tá? Então, aí são esses agricultores aqui, né? Então, esse aqui é o item 3, tá? Aí, o que aconteceu aqui? Item 3 aqui, letra A, né? Que atendam. Agora, vamos lá, letra B, tá? Letra B. Se enquadre nas alíneas A, B, C, E e F do tópico 4, né? Rapaz, é grande, né? Agricultores familiares que sejam extrativistas, né? Faltou aqui uma amarelinha aqui, que exerçam extrativismo. O que eles tiraram aqui? Os módulos rural, de 4 módulos rurais, né? Extrativistas que exerçam extrativismo artesanal no meio rural, excluídos garimpeiros e faiscadores, né? Faiscadores é aquele pessoal que faísca de ouro, ou seja, semelhante ao garimpeiro. Integrante de comunidades quilombolas rurais,
povos indígenas e povos de comunidade tradicional. Então, essas pessoas aqui, ó, item 1, item 2, item 3 e item 4, é o seguinte, essas pessoas aqui, elas estão isentas daquela regra, né, de não ter 4 módulos rurais, superior a 4 módulos rurais. Por quê, professor? Porque aqui, ó, quilombolas, povos indígenas, normalmente aí são áreas gigantescas, né? São áreas gigantescas aí, mas elas precisam desse tipo de financiamento. Bacana? Observação, inclusive essa observação, ela está lá no site do Banco Central. Isso que motivou eu, professor Luiz, em criar uma aula específica da Lei 11.326, né? Estabelece diretrizes para a formulação da política da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais, e o seu artigo 3º define quem é considerado agricultor familiar e empreendedor familiar rural. Então, muito importante isso, tá? Bacana? Fechou? Vamos lá. Próximo tópico, né? Vamos lá. Quem deve fornecer a declaração de aptidão ao PRONAF, né? A DAP, né? Nós sabemos o seguinte, nós somos quantos grupos beneficiários do PRONAF? 5 grupos, A, B, A, C, tá? É A, B, A, C, demais, e o 5º grupo que a gente acabou de falar aí, tá? Então, esses são 5 grupos específicos, né? Tudo bem. Quem que deve fornecer? Claro, o próprio governo. Mas quem do próprio governo? O examinador pode querer saber isso de vocês, ó. A declaração de aptidão ao PRONAF, DAP, ativa, nos termos estabelecidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, SEAD, deve ser emitida por agentes credenciados pelo SEAD, observado ainda que. Então, tem quem que vai emitir? Está aqui, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento, claro, que ele vai credenciar agentes nos municípios, né? Porque um dos princípios é a descentralização. Esse princípio está lá na Lei 11.326, que você vê a aplicação desse princípio na prática, né? Vem comigo. É exigida para a concessão de financiamento do âmbito do PRONAF, então a família, o agricultor, não vai ter acesso se ele não tiver a DAP, muito importante. Se eu fosse examinador, eu ia cobrar uma questão sobre isso, né? Segundo, deve ser elaborada para a unidade familiar de produção, prevalecendo para todos os membros da família que compõem o estabelecimento rural e explorem as mesmas áreas de terra, né? Esse aqui para evitar o tal do pulinho, né? Então a família tem 5 pessoas, né? Então cada um vai lá e pega uma DAP, cada um quer um financiamento. Aqui deixou claro, é a família, tá? É a família, tá? Não uma pessoa, né? Último requisito, letra C, tá? Pode, tá? Pode ser diferenciada para atender às características específicas dos beneficiários do PRONAF, ou seja, exigências específicas para cada grupo, né? Então tá aqui, falamos da declaração da DAP, né? Ok, fechou, né? Próximo item. A quem se pode destinar o crédito do PRONAF, né? A quem se pode, a que pode se destinar. Então, ele pode se destinar. A que pode? Ficou um português errado, né? Como assim, professor? Eu estou falando do PRONAF. O que é isso? É dinheiro, tá? Ou seja, financiamento. Financiamento focado para o quê? Fomentar a agricultura familiar, os empreendimentos familiares. Claro, professor, por que é interessante esse financiamento? É interessante porque ele tem juros subsidiados, tá? Muito abaixo que os praticados no mercado. A gente vai falar de todas as taxas aqui, nesta aula. Bacana, né? Professor, como é que deveria ser a pergunta lá? O que pode ser financiado? Né? Primeiro, o quê? Custeio, né? Custeio, né? Custeio da safra, do seu negócio ali, né? De custeio, tem que saber. Custeio, vem comigo. Conceito de custeio é importante. Destinam-se a financiar atividades agropecuárias e não agropecuárias. Olha aqui, não agropecuárias, de acordo com projetos específicos ou propostas de financiamento. Então está aí para vocês. Então está exigindo o quê? Projetos específicos ou propostas de financiamento. A gente vai estudar isso mais para frente, o que precisa para você ter acesso ao PRONAF. Projeto, né, ou proposta de financiamento. Ou seja, para ter acesso, ou você faz um projeto específico que apresenta a instituição financeira,
ou propostas de financiamento simplificadas. A gente vai falar sobre isso. Se tem custeio, temos o quê? Investimento. Está aí, né? Claro, né? Destina-se a financiar atividades agropecuárias ou não agropecuárias para implantação. É só voltando um pouquinho. Professor, atividades de custeio. Compra de semente, compra de animais. Pronto, isso aí é o custeio, né? Professor, investimento, máquinas, trator, né? Equipamentos, é tudo o quê? É investimento, né? Então, isso tem que saber a diferença da aplicação do recurso, né? Então, vai ter linhas para custeio, linhas para investimento específico, né? Destinam-se a financiar atividades agropecuárias ou não agropecuárias para implementação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas de acordo com projetos específicos. Então está aí para vocês, é o investimento. Professor, tem mais linhas? Sim, nós temos aí outras linhas. Por exemplo, integralização de cotas partes pelos beneficiários nas cooperativas de produção. Como assim, professor? O campo, né? Aqui é o microagricultor, um cara pequeno, né? Então eles têm o cooperativismo como uma estratégia de fortalecimento. Só que para você ser cooperado, você tem que colocar dinheiro lá. Significa dizer que o Pronaf pode financiar a sua entrada através das cotas parte. Então tá aí para você, né? Ó, tá? Isso aqui é uma boa questão de prova, né? Integralização de cotas partes pelos beneficiários nas cooperativas de produção. Destinam-se a financiar a capitalização de cooperativas de produção agropecuária formados por beneficiários do Pronaf, né? Excelente alternativa essa aqui. Próximo, né? Industrialização. Então aqui nós temos, só para fechar aqui, custeio, investimento, cotas partes e industrialização são as 4 grandes linhas de crédito do Pronaf, né? Industrialização. Destinam-se a financiar atividades agropecuárias da produção própria ou de terceiros enquadrados no Pronaf de acordo com projetos específicos ou propostas de financiamento, né? Pronto, está aí para vocês essas áreas, né? Os créditos individuais, independentemente da classificação dos beneficiários a que se destinam, deve objetivar, sempre que é possível, o desenvolvimento do estabelecimento rural como um todo, né? Então, todo recurso aqui, ele tem que ter o quê? Tem que desenvolver o estabelecimento rural, ele quer criar uma renda para as pessoas permanecerem no campo e, claro, ajudar a economia. Vamos lá. Como podem ser concedidos créditos, né? Isso já caiu em prova de concurso, né? Então, ele podem ser concedidos de forma individual ou coletiva. Tá? Individual ou coletiva, tá? Sendo considerado coletivo quando formalizado por grupo de agricultores para finalidades coletivas, né? Cooperativas, claro, pode estar financiando aí coletivas. Bacana? Fechou? Então, individual e coletiva. Isso já caiu em prova. Vem comigo. Outro ponto importante que devemos saber sobre o Pronaf, né? Professor, aqui tudo. Qual que é o fundo? Você pegar dinheiro barato. Ok. Para você pegar dinheiro barato, hoje você vai no banco, você tem que entender, você tem que ter o juízo de valor para você ficar competitivo. Você tem que despertar em você o raciocínio, o modo de pensar, principalmente do examinador. Se hoje você vai no banco lá, você vai lá, pega lá 50 mil reais. O cara vai te exigir garantia, não vai? Claro. Ou garantia real, ou garantia pessoal. E no Pronaf, professor? Cara, no Pronaf sim. É necessária a apresentação de garantia para obtenção do financiamento do Pronaf? Sim, é. Tá? Então, é obrigado a apresentação de garantias, né? Aí vem outra pergunta que a gente vai responder nesse slide. Como é feita a escolha dessas garantias? Depende de cada instituição financeira. Então, a primeira resposta está aqui. Tem que ter garantias? Com certeza, é dinheiro, né? Então, tem que ter garantias. Sim. Né? Então, esse sim é a primeira pergunta. Qual o tipo de garantia? É o restante da pergunta. Vem comigo aqui, né? A escolha das garantias é de livre convenção entre o financiado, o beneficiário e o financiador. O financiador são os bancos, né? Que devem ajustá-las de acordo com a natureza e o prazo do crédito. Bacana. No entanto, a concessão de créditos de amparo às linhas especiais
destinadas a agricultores familiares enquadrados no grupo A, C e B e das linhas Pronaf Floresta, Pronaf Semiárido, Pronaf Jovem, que trata os itens do MCR. Professor, o que é o MCR, né? O MCR é o Manual de Crédito Rural, expedido pelo Banco Central. Aí fala aqui 10.7 e 10.8 e 10.10, quando as operações forem realizadas com risco da União, olha aí, com risco da União, aí risco da União, né, e o dos fundos condicionais de financiamento, tipo Fundo Nordeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, deve ser exigida apenas a garantia pessoal do proponente, sendo admitido para essas operações o uso de contratos coletivos quando os agricultores manifestarem formalmente por escrito essa intenção. Professor, o que é garantia pessoal? Fiador, né? Aval ou fiança. Então, nesses casos aqui, então vamos lá, vamos responder as duas perguntas para nós, gente aí. Tem que ter garantia? Tem, correto. Tá? Beleza, sim. Qual tipo de garantia? Depende, ajustado entre o banco, a instituição e o financiado, né? Bacana. Agora, quando for o recurso da União, tá? Quando for recurso dos fundos, de acordo com esse manual do crédito rural, tá? Ou seja, aqui eles estão isentos de quê? De apresentar uma garantia real. Neste caso, eles somente vão apresentar uma garantia pessoal. É claro que uma garantia pessoal, ela é uma garantia aí, como é que eu vou falar assim para você, é mais susceptível, né, de quê? De você não receber o dinheiro, né? Garantia real, você coloca lá uma terra, o banco lá já vai lá, já é dela, já está penhorada, né? Aliás, já está hipotecada para o banco, não pagou, ele vai transferir para o nome dele de acordo com a legislação aí de adjudicação, tá? Então a garantia real ela é mais frágil, né? Pessoal, né? Está dizendo aqui, em curtas palavras, que a União aí, o fundo aí, vai arcar com prejuízo, né? Vai assumir com o risco, aliás, né? Bacana, top. E agora o exercício para a gente aí. Caixa Assis Gran Rio 2012, cargo de técnico, vem comigo. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, permite ao pequeno agricultor obter condições diferenciadas de crédito para fazer frente aos desafios que a economia brasileira impõe a quem trabalha com o setor agrícola. Desse modo, o PRONAF, ok, um texto explicativo tranquilo. Letra A. Financia projetos individuais e coletivos? Positivo, correto. Além de gerar condições de crédito que levam ao aumento da inadimplência. Aí, gente, esse crédito para aumentar a inadimplência, o que é inadimplência? Não é o pagamento das contas, pelo contrário, ele vai criar condições para a adimplência, para o pagamento correto, juros subsidiados, né? Um cronograma de desembolso mais esticado, mais alongado. Então está errada essa questão aqui, né? Falsa. B. Financiamento de projetos individuais e coletivos, claro, está na lei. Além de apresentar taxas de juros equivalentes a taxas de mercado. Prof, se é equivalentes a taxas de mercado, não há necessidade de ter o PRONAF. Então, o PRONAF é para taxas o quê? Abaixo de praticadas do mercado. Muito abaixo, ou seja, é um benefício, é uma vantagem. Por que tem que ser abaixo? Dada a natureza da agricultura familiar, eles não têm condições aí, tá, de buscar esse recurso no mercado, né? Então está errada a letra B também. Desculpa, letra C. Financia projetos individuais e coletivos? Correto. Além de permitir o crédito para agricultores que estejam livres de dívidas, né? Ou seja, para você emprestar o dinheiro lá, você tem que estar livre de dívidas, ou seja, tá, você não pode ter, não pode ter restrições, livre de dívidas, né? Então, o gabarito correto é a letra C, é claro que tem algumas exceções, né? Letra D, apresentar taxa de juros equivalentes à taxa de mercado? Falso, a gente já explicou para vocês isso, né? Letra E, permite o crédito para agricultores que estejam livres de dívidas? Ok. Além de apresentar taxa de juros equivalentes à taxa de mercado? Não, nem nada, tem que ser o quê? Menores, né? Então, gabarito, letra C, claro que aluno dá lá concursos aqui, especialmente do professor Luiz Antônio,
ele teria todas as condições de interpretar essa questão aqui. Bacana? Fechou? 10, né? Então tá aí para vocês, gabarito, letra C. Vem comigo, vamos lá. É necessário registrar em cartório o contrato de arrendamento ou dissimilar entre o proprietário da terra e o beneficiário do crédito do Pronaf? Então, ou seja, então ele está aí, né? Ó, é necessário registrar em cartório o contrato de arrendamento ou similar entre o proprietário da terra e o beneficiário do crédito? Vem comigo, vamos responder aqui, né? A documentação pertinente à relação contratual entre o proprietário da terra e o beneficiário do crédito não está sujeita à exigência do registro em cartório, ficando dispensada para os posseiros sempre que a condição de posse da terra estiver registrada na declaração de aptidão do Pronaf, né? Ou seja, qual que é a atitude aqui do legislador? É o quê? Cara, você vai mexer com o cartório, né? Primeiro que ele é burocrático, tem que ser, ele ali é a garantia, né? A segurança que o cartório deve fornecer através da sua burocracia. Faz parte, tá aí, né? Olha só, então não está sujeita à exigência do registro, tá? É dispensada para o posseiro. Por quê, professor? Porque o posseiro não tem a propriedade da terra, então tem a posse, faz sentido, né? Então está aqui para vocês, né? Se a gente for estudar o Estatuto da Terra, tá? O Estatuto da Terra, eu falo para vocês, fora que o Pronaf, nós temos outras linhas de crédito para financiamento da agricultura, né? E algumas dessas linhas de crédito para grandes agricultores, claro que tem que ter também, né, para eles. Claro que a taxa de juros para eles é outra, né? Um pouquinho maior do que essa, né? Lá tem que ser registrado. Só que as taxas cartoriais de registro nessas operações são bem menores do que praticado por nós. Tudo isso para quê? Para facilitar o acesso ao crédito, né? Vem comigo. Qual o caso em que é vedada a concessão de crédito do Pronaf, né? Importante. Já chama atenção para você para a prova. Você tem que sempre estudar com foco na cabeça do examinador. O examinador adora cobrar aquilo que não pode ser feito. Quem que não é, quem que está vedado, quem não pode receber? Está aqui. É vedada a concessão de crédito ao amparo do Pronaf relacionado com a produção de fumo desenvolvido em regime de parceria ou integração com indústrias fumagueiras. Parou. Então, gente, regra, isso é importante. Indústria do fumo, regra geral, não será beneficiado pelo Pronaf, né? Por quê, professor? Porque fumo é uma praga, né? É um vício, né? Um vício que causa aí danos para a saúde coletiva e individual da sociedade, que gera grandes gastos na saúde, inclusive, né? Então, o Pronaf não quer fazer isso. Agora, tem uma exceção. Da exceção. No entanto, admite-se a concessão de financiamento ao amparo do Pronaf a produtores de fumo, desde que o crédito se destine a outras culturas que não o fumo, de modo a fomentar a diversificação das atividades geradoras de renda da unidade familiar. Não explicou muita coisa, bacana? Regra geral, não pode o fumo, né? Vem comigo, importante, né? E agora, professor? Pronaf. Qual que é o fundo aí? Já ficou claro para nós o público-alvo destinado, agricultura familiar. A, B, C, D, né? Demais grupos, está lá. E agora, professor? As taxas, né? Ó, taxas, ó, limites, isso pode o examinador... Várias provas de concurso anteriores, tá? Que eu fiz para subsidiar a minha aula aqui de vocês, ele cobrava limites de financiamento e as taxas de juros. Eu só não trouxe porque são desatualizadas. Isso aqui altera muito, 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 muito. Então, e aí, professor? Vem comigo aqui. Custeio. Ó, aqui é para custeio. A gente já viu que é para custeio, investimento, integralização de cotas e agroindustrialização, né, que pode ser financiado. Custeio, vem comigo. As somas de crédito de custeio rural contratados ao amparo ao Pronaf fica limitada a R$ 250 mil por mutuário e por ano agrícola, sujeitando-se às seguintes condições, né? Então vem comigo aqui, gente. Custeio,
limitada a R$250 mil por ano, por ano agrícola. Não, isso aqui não é o ano civil, ano agrícola, sujeitando as seguintes condições. Vem comigo aqui. Letra A, tá? Vem comigo aqui, letra A. Taxa efetiva de juros, 2,5% ao ano. Puxa vida, né? E aí, prof? 2,5%, né? E aí, professor? Cara, taxa Selic, 6,5%, 6,5% por ano. Aqui é 2,5% por ano. Professor, tudo bem. Taxa Selic, ok, é uma referência de taxa. Bacana, fechou, 10, né? E aí, prof? Vem comigo, né? Então, 6,5%, 2,5% por ano. Se você for pegar 250 mil em qualquer banco aí, cara, você no mínimo vai pagar 15% ao ano. 15% ao ano. Se você apresentar a garantia, você vai pagar aí 10 a 12% ao ano. Ou seja, aqui é 2,5% por ano. É vantagem? Sim. Com certeza, né? Vem comigo, 2% ao ano. Para operações destinadas ao cultivo de arroz, feijão, mandioca, arroz, feijão, mandioca, feijão, calpi, trigo, amendoim, alho, tomate, cebola, inhame, cará, batata doce, batata inglesa, abacaxi, banana, açaí, pupunha, cacau, baru, castanha de caju, laranja, tangerina, oleoricolas, né? Olicólicas, né? Desculpa aí, erva mate, cultivos em sistemas de produção de base agroecológica ou em transição para sistema de base, e para custeio pecuário destinado à apicultura, bovinocultura de leite, piscicultura, ovinos e caprinos. Então, 2,5% de juros ao ano, né? Vem comigo. Para cultivo de milho, né? Milho é um pouco diferenciado, porque nós somos os maiores produtores de milho do Brasil. Taxa efetiva de juros, 2,5% ao ano, ok? Para a contratação de operações de custeio, isso aqui é tudo custeio, tá? Da safra, né? Que somas e atinge o valor de 20 mil reais por mutuário a cada ano agrícola. Aí, ó, tá? Então, 200 mil reais. Professor, despesa de custeio, veneno, tem mais? Mão de obra, aluguel de máquinas, sementes, né? 5,5%. Pá, pesou, hein? Para a contratação de operações de custeio, que somadas ultrapassarem o valor de 20 mil. Então, até 20 mil por milho, 2,5%. Acima de 20 mil, 5,5%. Ok. E taxa efetiva de 5,5% ao ano, tá? Para aquisição de animais destinados à recria e engorda e demais culturas e criações. Então, tá aqui para vocês aqui essas taxas de juros aqui, né? Bacana? Ok, fechado, né? Vamos comigo aqui, né? Esse aqui para o custeio, né? Vamos embora. Qual o prazo de reembolso? Então, vem comigo. Claro, custeio, né? Qual que é o básico? Então, observado o ciclo de cada empreendimento, sujeito-se os seguintes prazos máximos de reembolso. Você devolveu o dinheiro, né? Então, aqui no caput ele colocou cada empreendimento. Então, se você tem uma cultura que demore mais de um ano, vai ter um prazo diferenciado. Menor, outro prazo, né? Letra A, custeio agrícola. Até 3 anos para culturas de açafrão e palmeira real, ou seja, palmito, né? Porque demora mais de um ano, né? O palmito, né? 2 anos para culturas bianuais e 1 ano para as demais culturas, tipo milho, 1 ano para pagar o custeio agrícola do Pronaf, né? Tá aí para a galera, né? Custeio pecuário, tá? 6 meses para o financiamento de aquisição de bovinos, bubalinos para engorda em regime de confinamento, né? Porque ele vai vender, receber à vista, tem 6 meses para pagar. Grande benefício, né? A 2,5% ao ano, né? 2 anos quando o financiamento envolver a aquisição de bovinos, bubalinos, para recria e engorda em regime extensivo e o crédito abranger 2 finalidades da mesma operação. 1 ano para os demais financiamentos, podendo este prazo ser estendido por mais 1 ano quando o crédito se destinar à aquicultura conforme o ciclo produtivo de cada espécie contido no plano proposta o projeto. Bacana. Então, esse aqui é o prazo de reembolso, tem que saber no caso do investimento, do custeio, né? Cara, vai ter que memorizar, o cara pode cobrar isso aqui, né? Vem comigo.
E agora, professor? Aquele era custeio, agora isso aqui é investimento. Vem comigo aqui, né? Aliás, o que está colocando aqui? Ele é o custeio, investimento. Professor, e o investimento? O investimento vai depender do projeto. Quais as condições básicas para a concessão dos créditos de investimento? O outro é limites e prazos e taxas do quê? Para custeio. Aqui o investimento. Investimento vai depender de uma palavrinha mágica. Projeto técnico. Tem que ter um projeto, né? E aí vai variar de acordo com o projeto. Os créditos de investimento devem ser concedidos mediante a apresentação de projeto técnico, o qual poderá ser substituído por critério da instituição financeira por proposta simplificada de crédito. Então, você pode ser um projeto técnico ou uma proposta simplificada, tá? Uma proposta simplificada de crédito, né? Desde que as inversões programadas envolvam técnicas simples e bem assimiladas pelos agricultores da região, ou se trate de crédito destinado à ampliação dos investimentos financiados. Vem comigo. Os créditos de investimento se destinam a promover o aumento da produção da produtividade e a redução dos custos de produção, visando a elevação da renda da família produtora. Então, você investe para isso, para aumentar a sua produtividade ou para reduzir seus custos, né? Claro, os dois casos vão aumentar a renda da família. O foco aqui é a família. Os créditos de investimento estão restritos ao financiamento de itens diretamente relacionados com a implantação. Eu já vi muito isso, todo mundo sabe que eu sou do Mato Grosso, isso já faz tempo, né? O cara pegava um crédito rural e a primeira coisa era comprava caminhonete para todo mundo, não tinha nada a ver com, né, diretamente relacionado com a implantação lá do objeto do projeto, né? Ampliação ou modernização da estrutura das atividades de produção, de armazenagem, de transporte ou serviços agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias mais próximas, sendo possível de financiamento ou ainda a aquisição de equipamentos e de programas de informática voltados para a melhoria de gestão e dos empreendimentos rurais de acordo com os projetos. Olha só, gente, também pode ser um projeto de investimento. Olha a pegadinha aqui, programas de informática, né? Coloca aí o aluno que estudou de forma meia boca, programa de informática. Pode, não tem nada a ver com campo não falso, errado. Está aqui, ó, condições para o investimento, né? Ok, vamos lá, vou continuar, né? Agora vem comigo, tá? Bem específico agora. Quais são as finalidades e beneficiários do microcrédito produtivo grupo B? O financiamento para o amparo da linha de crédito para o grupo B, do PRONAF, microcrédito produtivo, sem prejuízo da observância dos demais procedimentos relativos ao grupo B do PRONAF, sujeitos às suas regras e condições básicas, né? São beneficiários agricultores cuja renda bruta familiar não seja superior a R$ 20.000, né? Que não contratam trabalho assalariado permanente. Aqui é o microcrédito rural, tá? Microcrédito rural. Agora a gente vai passar para vocês o seguinte, né? Professor, o PRONAF tem várias linhas de crédito? Sim. Então, o PRONAF tem uma carta, tem uma diversificação muito grande de investimentos, de linhas de crédito bastante específicas, porque nós vimos que lá no seu beneficiário, né, o rol dos beneficiários ele é gigante, né? Se é gigante, né, atendendo também a lei, a 11.326, então nós temos aqui todos esses tipos de PRONAF, né? É claro, cada linha de crédito aqui, todas elas são subsidiadas, né, pelo governo federal, para a fomentação aí da família, né, do produtor rural, do agricultor rural, do pequeno agricultor, né? Então nós temos aqui, ó, PRONAF mais alimentos, temos PRONAF agroindústria, PRONAF floresta, PRONAF semiárido, PRONAF mulher, PRONAF jovem, PRONAF industrialização de agroindústria familiar, cotas partes, agroecologia, PG-PAF, PRONAF eco e PRONAF aí microcrédito produtivo rural, né, que é até R$ 20.000, né? Ou seja, todas essas linhas de crédito são específicas, na qual
a gente vai passar para vocês agora uma a uma, né? O que a gente vai estudar? Vamos começar aqui para o programa Pronaf Mais Alimentos, né? Então, todas elas a gente vai passar para vocês quais são os limites, quais são as taxas de juros, prazos de crédito e de investimento, né? Para o Pronaf Mais Alimentos. Todos esses, né? Tem que ter o quê? Um projetozinho específico ou um projeto simplificado de acordo com a instituição financeira que venha conceder esse crédito. Vamos lá. Pronaf Mais Alimentos, né? Então vem comigo aqui. Limites de crédito por beneficiário de cada ano agrícola, né? Vem comigo aqui. Até R$ 165 mil para o Pronaf Mais Alimentos, né? Até R$ 330 mil para a atividade de sinocultura, avicultura, aquicultura, carnicicultura, criação de crustáceos e fruticultura. Então, até R$ 330 mil para esses beneficiários. Tem mais? Tem mais. Letra B, né? Admite-se o financiamento na construção, reforma, ampliação de benfeitorias e instalações permanentes, máquinas e equipamentos, inclusive de irrigação e implementos agropecuários e estruturas de armazenamento de uso comum na forma de crédito coletivo com limite de até R$ 800 mil, né? Olha aí, um valor considerado, né? Desde que observado o limite individual, porque é coletivo, né? É individual, aqui se trata a linha A. A linha A é 165 mil. Então, 165 mil individual, para o coletivo, né? Por exemplo, aqui para uma armazenagem, né? Até R$ 800 mil. Vem comigo aqui, né? Tá aqui, ele fala aqui por ano agrícola, né? Esse é o financiamento, né? Vamos lá, ainda nessa linha de crédito. Qual que é a taxa efetiva? 5,5% ao ano, sendo reduzida para 2,5% nos seguintes empreendimentos e finalidades. Então, regra geral, essa linha 5,5% para 2,5% nos seguintes casos: adoção de práticas conservacionais de uso, manejo e proteção de recursos naturais, incluindo a correção e a acidez e a fertilidade do solo e aquisição, transporte e aplicação de insumos para suas finalidades, né? Outro 2,5% nessa linha de crédito: formação e recuperação de pastagens, capineiras e demais espécies forrageiras, produção e conservação de forragem, silagem e feno destinados à alimentação do animal, né? Terceiro item: implantação, ampliação e reforma de estrutura e captação, armazenamento e distribuição de água, inclusive aquisição e instalação de reservatórios de água, infraestrutura elétrica e equipamentos para irrigação, né? Isso aqui é leitura, gente, não tem jeito, né? Aquisição e instalação de estruturas de cultivo protegido, inclusive os equipamentos de automoção para esses cultivos, né? Construção de silos, ampliação e construção de armazéns destinados à guarda de grãos, frutas, tubérculos, bulbos, né? E hortaliças e fibras, né? E, finalmente, aquisição de tanques de resfriamento de leite e ordenadeiras, né? Gente, essa primeira linha de crédito aqui, ela é a principal de todas, né? O qual tem mais operações de investimento do Pronaf. Outra linha de crédito aqui, né? Investimento para quê? Pronaf Agroindústria, né? Então, Pronaf Agroindústria, o nome diz, né? Industrializar algo da agricultura, né? Do agro, né? Vem comigo aqui. Financiamento do agroindústria, né? Os financiamentos do amparo da linha de crédito de investimento para agregação de renda, ok? Pronaf Agroindústria, tem como finalidade investimentos inclusivos em infraestrutura que visem o beneficiamento, a armazenagem, o processamento e a comercialização da produção agropecuária, de produtos florestais, extrativismo, de produtos artesanais e de exploração de turismo rural, né? Olha aí, né, gente? Turismo rural também faz parte aqui do investimento. Eu estou falando isso porque no final da aula a gente tem um exercício e ele vai cobrar uma das alternativas do turismo rural. Está aí para vocês, tem que saber disso aí, né? Incluindo, letra A, implantação de pequenas e médias agroindústrias isoladas ou em forma de rede.
objeto desse PRONAF, né? Letra B, implantação de unidades centrais de apoio gerencial nos casos de projetos de agroindústrias de rede para a prestação de serviços de controle e de qualidade do processamento do marketing, de aquisição, de distribuição e de comercialização da produção, né? Ampliação, recuperação ou modernização de unidades agroindustriais de beneficiários do PRONAF já instalados em funcionamento, inclusive de armazenagem. Ou seja, tudo isso aqui é o quê? É o público-alvo dessa linha de crédito agroindústria do PRONAF, né? Tem que saber, e não tem muito o que explicar, é leitura. Aquisição de equipamentos e de programas de informática voltados para a melhoria da gestão das unidades agroindustriais mediante indicação em projeto técnico, né? E capital de giro associado limitado a 35% do financiamento para investimento, né? Então, capital de giro para a agroindústria existe limitado a 35%, né? Letra F, integralização de cotas partes para vinculadas ao projeto a ser financiado, né? Cotas partes, tem várias pessoas, então eu tenho que dar 100 mil, então eu posso financiar através do agroindústria, né? G, admita-se que no plano ou projeto de investimento individual haja previsão de uso de parte dos recursos do financiamento para empreendimentos de uso coletivo. Então isso aí é o agroindústria, né? Vamos lá, outro tipo, PRONAF Floresta, né? Vem comigo aqui, PRONAF Floresta, né? Financiamentos ao amparo da linha de crédito de investimento para sistema agroflorestais, aqui tem a ver com o quê? Com floresta, né? Estão sujeitos às seguintes finalidades, limites e encargos financeiros, né? Finalidades, né? Financeiras, né? Finalidades, né? Vamos lá. Projetos técnicos que preencham os requisitos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, referentes a sistemas agroflorestais, exploração extrativista, ecologicamente sustentável, no plano de manejo e manejo florestal, incluindo-se os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento, né? Reposição e manutenção de áreas de preservação permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas para o cumprimento da legislação ambiental, enriquecimento de áreas que já se apresentam em cobertura florestal diversificada, com plantio de uma ou mais espécies florestal nativa do bioma, né? Aqui é reflorestamento, né? Limites por beneficiário do agrofloresta, né? Quando destinado exclusivamente para projetos de sistemas agroflorestais, exceto para beneficiários enquadrados nos grupos A, AC e B, até R$ 38.500, né? Olha aí, né? Olha os públicos, né? Para os demais finalidades, R$ 27.500, tá? Para os beneficiários enquadrados no grupo A, B e AC, até R$ 15.000, né? Vamos lá. E, finalmente, encargos financeiros, taxa efetiva 2,5% ao ano, né? Então, 2,5% ao ano é a taxa do agrofloresta, né? Outra linha de financiamento, PRONAF semiárido, né? Bem específico para as regiões do quê? Do semiárido, especialmente o quê? Do Nordeste brasileiro, né? Os créditos de amparo do PRONAF semiárido têm como finalidade investimentos em projetos de convivência no semiárido focados na sustentabilidade dos agrossistemas e destinados à implantação, ampliação, recuperação ou modernização da infraestrutura produtiva, inclusive aquelas relacionadas com projetos de produção e serviços agropecuários e não agropecuários, né? Vem comigo, né? No mínimo, 50%, olha só, isso aqui já foi objeto de prova. No mínimo, 50% do valor do crédito deve ser destinado à implantação, construção, ampliação, recuperação ou modernização de infraestrutura hídrica e o valor restante pode ser destinado no plano ao plantio, tratos culturais, implantação, ampliação, recuperação ou modernização das demais infraestruturas de produção e serviços agropecuários e não agropecuários
em conformidade com o cronograma de liberação constante do projeto técnico ou da proposta simplificada. Então, 50%. Isso aqui, uma questão já que a gente vai fazer, né? Assistência técnica é obrigatória. Olha aí. Então, já no projeto Pronaf semiárido, a assistência técnica é obrigatória. A mesma unidade familiar de produção pode contratar até 2 financiamentos nesta linha. Aí, 2 financiamentos nessa linha é exceção, sendo que o segundo fica condicionado ao pagamento de 2 parcelas do financiamento anterior. Boa, né? E a apresentação de laudo de assistência técnica que confirme a situação de regularidade do empreendimento financiado e capacidade de pagamento, né? Bacana. E agora, exercício, né? Câmara dos Deputados, CESP 2014, cargo de analista, né? Analista da Câmara Legislativo, né? Um maravilhoso concurso, né? A linha de crédito Pronaf para o semiárido, ou seja, Pronaf semiárido, tem por finalidade viabilizar projetos que enfoquem sustentabilidade dos agroecossistemas, né? De modo que, no mínimo, 80% do crédito sejam destinados à implantação, ampliação, recuperação, modernização da infraestrutura hídrica, né? Professor, qual que é o erro aqui? Ó? Exatamente nisso. Ó. O que o CESP cobrou, gente, né? Então não tem jeito, cara. Você vai ser obrigado a assistir essa aula até o fim. Olha o detalhezinho, né? E depois, só a aula, desculpa dizer, não é suficiente. Você tem que pegar esse PowerPoint meu aqui e fazer no mínimo mais 2 leituras, cara. É muito importante isso. Então, gabarito errado, porque o erro não é 80%, é sim 50%. Outra linha de crédito, Pronaf mulher, né? Lá na lei fala, né, que tem que entender a especificidade de gênero, né? E mulher, um gênero, né? Pronto, tá aí, né? Tá aí, Pronaf mulher, tem a linha de crédito, tem que saber. Vem comigo aqui, né? Os créditos, ao amparo da linha de crédito de investimento para mulheres, Pronaf mulher, tem como finalidade o atendimento de propostas de crédito de mulher agricultora conforme um projeto técnico proposta simplificada, né? Tá aí. É muito importante esse Pronaf Mulher, porque eu digo para vocês o seguinte, né? Que está mudando bastante o perfil das famílias brasileiras, né? Então as mulheres estão sendo o homem da casa, o homem que é tipo de responsabilidade, né? Isso é uma evolução cultural da sociedade, né? Igualdade e muitas das mulheres lá que realmente têm um poder de decisão. Claro, linha de crédito para elas, né? Vamos lá. E tem muitas famílias também no campo que não tem a presença do homem. Tá? Então, mais uma condição específica, claro, mais fácil para a mulher, né? Pronaf jovem, né? A incentivar lá o garotão, né? Os créditos para o amparo de linha de crédito de investimento para jovens, Pronaf jovem, tem como beneficiários, atenção, isso tem que saber, o que é o jovem? Maiores de 16 anos, né? E com até 29 anos, de 16 a 29 anos, integrantes de unidades familiares que atendam a uma ou mais das seguintes condições, além da apresentação da declaração de aptidão do Pronaf. Então, um jovem muito bacana, né, que é de 16 a 29 anos. Né? Primeiro requisito do jovem: tenham concluído ou estejam cursando o último ano no em centros familiares rurais de formação por alternância que atendam à legislação em vigor para instrução de ensino. Tem que estar estudando, né? Claro, né? Tenham concluído ou estejam cursando o último ano em escolas técnicas agrícolas de nível médio ou ainda, há mais de um ano, curso de ciências agrárias ou veterinária em instituição de ensino superior que atendam à legislação em vigor para instituições de ensino, né? 3. Tenham orientação e acompanhamento de empresa de assistência técnica e extensão rural, reconhecida pela SEAD e pela instituição financeira. Tenham participado de cursos de formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, ok, né? Pronatec, ou Programa Nacional de Educação no Campo, Pronacampo, né? O limite do beneficiário é de R$ 16.500. Pouquinho, né? Observado que podem ser concedidos até 3 financiamentos para cada beneficiário e a contratação de novo crédito fica condicionada à prévia liquidação do financiamento anterior.
Então aí, bom incentivo, né? Ok? Vem comigo. Finalmente, a taxa 2,5% ao ano, uma espetacular taxa. Então isso aqui é o Projovem, né? Pronaf e Projovem, né? Próximo, né? Pronaf, industrialização de agroindústria familiar. Também é objeto de financiamento. A linha de crédito de industrialização para a agroindústria familiar tem como beneficiários, né? Objeto dessa linha de crédito, letra A, agricultores familiares beneficiários do Pronaf mediante a apresentação do DAP, né, que é a declaração de aptidão aí ao Pronaf, né, que é expedida por quem que é o gerenciador geral disso aí, essa é a AD, né, Secretaria lá Especial de Agricultura Familiar. Então tem que ser, quem que é o público aqui, ó, qualquer família de agricultor que tenha esse requisito pode solicitar essa linha de crédito, né? Os empreendimentos familiares, também, claro, né, rurais, que apresentem o DAP, pessoa jurídica ativa, a agroindústria familiar. Ó, pessoa jurídica ativa, também pode, claro. O empreendimento tem que ser regularizado, né? As cooperativas e associações constituídas pelos beneficiários do Pronaf, que apresentem o DAP, pessoa jurídica ativa, para essa forma de organização. Né? Vem comigo, né? Observar ainda que para os beneficiários definidos nos incisos 2 e 3, que é os empreendedores, admita-se que os contratos de financiamento sejam formalizados diretamente com a pessoa jurídica, né? Olha que coisa legal, né? Então, diretamente com a pessoa jurídica, né? As finalidades dessa linha de crédito são, qual que é? Para que serve? Ó, custeio e beneficiamento e industrialização da produção, inclusive aquisição de embalagens, rótulos, condimentos, conservantes, adoçantes e outros insumos, formação de estoques de insumos, formação de estoques de matéria-prima, formação de estoques de produto final, serviço de apoio à comercialização, adiantamentos por conta do preço de produtos entregues para a venda, financiamento da armazenagem, conservação de produtos para venda futura em melhores condições de mercado e a aquisição de insumos pela cooperativa de produção de agricultores familiares para o fornecimento aos cooperados, né? Tá aí essa linha de crédito agroindústria aí para os empreendedores. E agora, cotas partes, né? Cotas partes, professor. Cara, você vai, entendeu? Você quer participar de uma cooperativa, você tem que pagar a sua integralização do capital. Aí você pode aí, se atender os requisitos, ir lá no Pronaf cota partes. Mais uma linha de crédito. Quem que são os beneficiários dessa linha de crédito, dessa política, né? Os agricultores familiares que sejam associados à cooperativa de produção agropecuária que, tenham, no mínimo, atenção, percentual importante, 60% dos seus sócios ativos classificados como beneficiários do Pronaf que, no mínimo, 55% da produção beneficiada, processada ou comercializada sejam oriundas de associados enquadrados no Pronaf, comprovado pela apresentação de relação escrita com o número de declaração de aptidão do Pronaf, né, DAP, de cada associado. Prof, traduz aí, claro, meu. Pronaf Protocart, parte, né, de quê? De alguma cooperativa, tem que ser uma cooperativa, o que está dizendo o quê? Uma cooperativa de beneficiários do Pronaf. Tem o patrimônio líquido no mínimo de R$25 mil, né? Tenho no mínimo 1 ano de funcionamento a cooperativa, né? As finalidades desse programa são de financiamento da integralização das cotas partes por beneficiários do Pronaf associados a cooperativas de produção rural e aplicação pela cooperativa em capital de giro, custeio, investimento ou saneamento financeiro. Tá aí, né? Quais são as condições de crédito de investimento para a agroecologia? Então aqui é outra coisa, que a agroecologia é uma outra fonte de financiamento do Pronaf, né? Vem comigo, está acabando. Linha de crédito, né? Está sujeita às seguintes condições. Agroecologia, então, é o quê? Para preservação do meio ambiente. A. Beneficiários agricultores familiares,
beneficiados com o Pronaf, desde que apresente um projeto técnico ou proposta simplificada para sistema de produção de base agroecológica ou em transição para sistema de base agroecológica, conforme normas estabelecidas pela SEAD. Ok, né? Sistemas orgânicos de produção, conforme normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, né? Orgânica, sistemas orgânicos de produção, né? Que não tem o quê? Orgânica não tem lá produtos químicos, né? B. Finalidade desse programa é o financiamento dos sistemas de base agroecológica ou orgânicos, incluídos os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento. Tá? Então, isso aqui é o agroecologia. Outra forma, né? Olha isso aqui, né? Pronaf PG PAF, né? O que é isso aqui? De garantia. Esse aqui é muito interessante, cara. Esse aqui é importante demais. Tá? Isso aqui é o seguinte, ó, vem comigo aqui, né? As instituições financeiras devem conceder bônus de desconto aos mutuários, ó, bônus de desconto, desconto do quê? Do seu financiamento, né? Aos mutuários de operações de crédito, custeio e investimento agropecuário instalados no âmbito do Pronaf, sempre que o preço da comercialização do produto financiado estiver abaixo do preço da garantia vigente. Então, o que acontece? Você pegou um financiamento, né? Nós sabemos que o preço dos produtos agrícolas ele vai de acordo com o preço do mercado. E vamos supor que era R$50 a bolsa a saca, né? Quando foi feito, houve uma queda do preço, foi para 25. O que está obrigando aqui? Está obrigando instituições financeiras a concederem um desconto. Então, isso aqui é o PG PAF, né? É importante, eu cobraria esse cara aqui, porque esse aqui é um tipo de pergunta que somente o aluno que estudou corretamente, que se dedicou, que acerta na prova, né? Aí, garantia de preços para garantia da agricultura familiar. E tem um decreto aqui, 5.996, não precisa ler esse decreto aí, que ele é muito específico, né? Outra linha de crédito, temos aqui o Pronaf Eco, né? Isso aqui é para produção, né, de uma energia renovável, né? Importante também, né? Importante também. Vamos lá, finalizando aqui. Linha de crédito para investimento do Pronaf Eco, tem como finalidades a implantação, a utilização e a recuperação de pequenos aproveitamentos hidroenergéticos, né? Tecnologias de energia renovável, com o uso da energia solar, financiamento aqui de energia solar, né? Da biomassa eólica, mini usinas de biocombustíveis e a substituição de tecnologia de combustível fóssil por renovável nos equipamentos e máquinas agrícolas, né? Tecnologias ambientais, como a estação de tratamento de água e dejetos influentes, compostagens e reciclagem, né? Ou seja, a sustentabilidade da economia. Projetos de adequação ambiental, com a implantação, conservação e expansão de sistemas de tratamento de efluentes, compostagens, desde que definida no projeto técnico de viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade para o pagamento do crédito. Ainda no ECO, né, adequação ou regularização de unidades familiares, de produção à legislação ambiental, inclusive recuperação da reserva legal, áreas de preservação permanente, recuperação das áreas degradadas, implantação e melhoramento, de planos de manejo florestal sustentável, desde que definida no projeto técnico da viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade para o pagamento do crédito, né? Implantação de viveiros e mudas essenciais de florestas frutíferas fiscalizadas ou certificadas, né? Silvicultura, entende-se por silvicultura o ato de implantar ou manter povoamentos florestais, geradores de diferentes produtos madeireiros e não madeireiros, né? Ok, e agora, professor? Agora a gente vai aqui, quais são, agora é o beneficiários do microcrédito produtivo rural, né? O que é isso aqui? Isso aqui é o micro, é o cara pequeno, entendeu? O microcrédito tem que colocar na cabeça um valor. O que é o microcrédito produtor rural? Até R$20.000,
Tá? Então, até R$ 20.000. São aqueles agricultores realmente pequenos, micro, né? Micro é menor do que pequeno. Vamos lá, né? Sem prejuízo à observância dos demais procedimentos relativos ao grupo B do PRONAF, sujeitos-se às seguintes condições básicas. A. São beneficiários, atenção, os agricultores cuja renda bruta familiar anual não sejam superior a R$ 20.000 e que não contratem trabalho assalariado permanente. Então, esse cara aqui é o microcrédito produtivo rural, né? Vem comigo aqui, olha só. Uma das finalidades é o financiamento de investimento das atividades agropecuárias e não agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas. Então, aqui, né? Então, depois você dá uma lida aqui para vocês aqui, né? Saber esse cara aqui. Vem comigo agora. A última parte do financiamento. Nós sabemos que o PRONAF, né? Nós temos aqui o Programa Nacional de Reforma Agrária, é um dos objetos, é um público-alvo central do PRONAF e também do Plano Nacional do Crédito Fundiário. Tá? Então, são essas duas condições. Quais são as condições para financiamento dessas duas pessoas aqui, né? Vem comigo aqui, isso aqui é importante, hein? Os créditos para os beneficiários do PNCF e PNRA são destinados exclusivamente às famílias beneficiadas do Programa Nacional da Autoridade Agrária, ok? Grupos A e C do PRONAF, né? Aqui vem, vamos lá, qual que é as taxas deles? Os créditos do grupo A são os investimentos que devem ser concedidos mediante a apresentação de projeto técnico, admitindo-se critério de instituição financeira, a substituição para uma proposta simplificada, a gente já viu isso, desde que as inversões programadas envolvam técnicas simples e bem assimiladas pelos agricultores da região, ou se trate de crédito destinado à ampliação dos investimentos já financiados. O limite é R$ 25.000 por beneficiário, podendo ser dividido em até 3 operações. Os encargos financeiros são de 0,5% ao ano, com benefício de bônus de adimplência de 40% sobre a parcela do principal paga até a data do seu respectivo financeiro. Então, 3% ao ano de juros e mais 40% de desconto do valor da adimplência sobre cada parcela do principal, né, cara? Bacana esse crédito, por isso que o valor é pequeno, né? R$ 25.000, né? E, finalmente, os beneficiários enquadrados no grupo AC é autorizado a concessão de até 3 créditos de custeio, sendo o limite de financiamento até R$ 7.500 e os encargos financeiros da taxa efetiva de 1,5% ao ano, né? Isso aqui eu conheço bem, principalmente da reforma agrária, né? Quando eu trabalhei no Banco do Brasil, eu trabalhei no interior do Mato Grosso, uma cidade chamada Vila Bela Santíssima Trindade, fica do lado próximo da Bolívia, divisa com a Bolívia, né? E lá tem vários assentamentos, né? Então todo assentamento, então eles têm essa linha de crédito, é uma linha de crédito super especial, praticamente subsidiada pelo governo federal, claro, importante para o quê? Para dar aquele impulso para o cara produzir, né? O que acontece que muitos não sabem aproveitar esse impulso, né? Dessa ajuda que eles recebem, né? Ok? Vem comigo, vamos lá. Bampará 2012, técnico. Os produtores rurais familiares que atendem às exigências do PRONAF podem exercer atividades agropecuárias e não agropecuárias no estabelecimento. Abaixo estão alguns exemplos dessas atividades não agropecuárias, assinale aquela alternativa que não condiz com as atividades, né? Não condiz, né? Vem comigo. Venda de água? Não condiz. Então já temos o gabarito. Turismo rural? Sim. Né? É uma das fontes aí, de diversas fontes do PRONAF. Produção artesanal? Sim. Agronegócio familiar e vendas de frutas, né? Todas as demais aqui podem ser objeto específico do PRONAF. Somente venda de água não está garantido o cara para fazer isso aqui. Ele, para saber essa questão aqui, ele deve ter assistido toda a aula do PRONAF, senão ele não acerta com todas as linhas de crédito, assistido a aula e lido mais uma ou duas vezes os slides, né? Então, o gabarito correto é a letra A. Né? Pronto.
terminamos essa aula aí, não foi uma aula rápida, né? Mas é uma aula maçante, bastante leitura, não tem jeito. E eu tenho humildade de dizer para vocês que dificilmente um aluno vai conseguir fixar todos os assuntos que eu falei nessa aula. Você tem que assistir a aula, pode até colocar uma velocidade 1,5, né, um pouco mais rápido, e depois ir lá nos slides e fazer uma leitura concentrada de todo o slide, porque isso aqui é questão quase certa na prova. Viu? O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre, né? Eu tenho isso comigo, então todo dia eu quero lutar. Tá? Porque quem luta, quem persegue, quem persiste, ele alcança. E vida de concurseiro é assim. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá aqui.